Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula de hoje com um recadinho rápido, lembrando sempre de realizar as atividades do Classroom para computar a presença de vocês. Caso tenham alguma dúvida, caso seja necessário, entre em contato com o seu professor via o mural e, caso seja necessário, entre em contato com a sua escola para receber essas atividades impressas, ok? Na aula passada, a will, nós analisamos por meio das tirinhas ou as comic strips, além do vocabulário, nós tivemos o uso do will. Na aula de hoje, will, nós vamos continuar dentro desse nosso contexto falando de will, mas através de outros textos, textos verbais, textos não verbais, para vocês observarem como o uso do will aparece em várias situações, ok? Começamos com uma frase. You may never be good enough for some people, but you will always be the best for those who deserve you. Então, nós temos aqui, você nunca será bom o suficiente para algumas pessoas, mas sempre será o melhor para aquelas que merecem você, ok? Observando a nossa frase, look at the picture and answer the questions. What's the main idea of the picture? Qual é a ideia central, ou qual é a ideia da frase que nós temos aqui? E a segunda questão, but you will always be the best, will is the idea of. Nessa frase, mas você sempre será o melhor, a palavra will tem a ideia de. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando as nossas questões, pessoal, observem lá. What's the main idea of the picture? Qual é a ideia central da nossa figura? Do always your best and care for good people close to you. Faça sempre o seu melhor e cuide das pessoas mais próximas de você. Na expressão, but you will always be the best, will tem a ideia de, it has the idea of spontaneous decision, de uma decisão espontânea, que nós não estamos planejando. Então, no momento da fala, a gente percebe que a melhor coisa que a gente tem a fazer é cuidar daqueles que realmente merecem da gente. Look at the chart and fill the gaps. Observem as figuras, as frases e coloquem quais são os reais usos de will. Temos aqui na letra A, I think it will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. Na letra B, I'll make some coffee. Eu farei café. E na letra C, I'll do the exercise in a second. Farei os exercícios em alguns segundos. Nessas três frases, qual delas tem o uso de will para uma decisão espontânea? Qual delas tem o uso de will para promessa?
E qual delas tem o uso de will para previsões? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando as nossas frases e as nossas figuras, pessoal, qual delas tem a ideia de decisão espontânea? Nós temos a letra B, I'll make some coffee. Eu farei o café. Qual delas tem a decisão de promessa, ou tem a intenção de promessa? I will do the exercise in a second. Farei os exercícios num segundo. E qual delas tem a ideia de previsão? I think it will rain tomorrow. Ok? According to the lyric, check true or false. Aqui, pessoal, nós temos um fragmento de uma música do Bon Jovi, de mesmo nome, I'll Be There For You. Caso vocês queiram ver ela na íntegra, dê uma olhada na internet que vocês vão encontrar não só a letra completa, mas também o áudio original cantado pelo cantor. I'll be there for you, these 5 words I swear to you, when you breathe I wanna be the air for you. I'll be there for you, I'd live and I'd die for you. I steal the sun from the sky for you. Words can't say what love can do. I'll be there for you. Estarei lá por você. Essas 5 palavras eu juro a você, que quando você respirar, eu serei o ar que estará lá. Eu estarei por você, eu viveria e morreria por você. Eu roubaria o sol para te dar, para colocar no seu céu. Palavras que não posso dizer. O que o amor pode fazer, eu estarei por você, ok? Com base no nosso fragmento, the singer will steal the sun for his love. O cantor roubará o sol para o amor dele. É verdadeira? É falsa? Nós vamos verificar daqui a pouco. The singer says he will do impossible things by love. O cantor disse que fará coisas impossíveis por amor. Verifiquem no fragmento se são verdadeiras ou falsas. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna.
Observando, pessoal, o nosso fragmento, the singer will steal the sun for his love. O cantor roubará o sol para o amor dele. Essa informação, ela é verdadeira, né? Como a gente tem aqui no nosso fragmento. I steal the sun from the sky for you. Roubaria o sol do céu para você. Quando ele fala que faria coisas impossíveis por amor, essa informação também é verdadeira, como a gente observa aqui dentro desse nosso fragmento, né, que seria o ar que ela respira, que morreria e viveria por ela, ou que também roubaria o sol do céu, se ela assim pedisse. Então nós sabemos que todas essas situações fisicamente são impossíveis de ser feitas, mas quando o cantor, quando ele escreveu essa canção, como estava apaixonado, então ele propôs que faria algumas coisas impossíveis para ela, certo? Put the sentences into a negative form. Então nós vamos pegar as frases, como a gente já falou na aula anterior sobre a questão das formas negativas, interrogativas e afirmativas do futuro simples, esse nosso exercício nós vamos utilizar a forma negativa dentro das frases. Observem que nós temos work, study, be, speak and be. Então teremos dentro das frases, teremos duas vezes o uso de be. Letra A. My friend on time because the bus is late. Meu amigo no horário porque o ônibus está atrasado. Letra B. There any food left? Há alguma comida lá, ou deixada. C. I today because I'm sick. Eu hoje porque estou doente. Na letra D, my brother to me because he's very angry. Meu irmão comigo porque ele está muito com raiva, ou muito chateado. Na letra E, she tomorrow morning. Ela amanhã de manhã. Lembrando que quando nós trabalhamos com a forma negativa, é necessário nós utilizarmos a auxiliar will seguido do not, ou a forma contraída, que é a junção das duas palavras, tornando-se want. E tudo isso junto do verbo no infinitivo sem to. Tendo por base essa nossa fala, vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observem as nossas frases, pessoal. Na primeira questão, my friend, ou na primeira frase, my friend won't be or will not be on time because the bus is late. Meu amigo não está no horário porque o ônibus está atrasado. Então veja bem, aqui provavelmente nessa situação, a pessoa perderia o ônibus, mas como o ônibus está atrasado, ele também conseguiu chegar a tempo. Letra B, there won't be any food left.
Aqui nós temos um dare to be, que provavelmente já foi visto, vocês já viram em algum outro momento. Como nós temos um futuro simples, então não há nenhuma comida, não foi deixada nenhuma comida. Lembrando sempre que quando a gente trabalha com o dare to be, nós vamos manter a expressão dare e o verbo na forma, dependendo da situação, se é afirmativo ou se é negativo, se é singular ou se é plural, nós vamos sempre manter ou there is ou there are, se for plural, se for no presente, there was, there were, se for no passado, mas nesse caso, como nós temos um will no meio, mantém-se na mesma estrutura. Regra básica de futuro simples. There will not be, or there won't be any food left. Na letra C, I won't work today because I'm sick. Eu não trabalharei hoje porque estou doente. Então, essa aqui é uma mensagem lembrando também, na nossa aula anterior, que o Calvin disse para a mãe que não iria para a escola porque ele estava doente. Então, nessa situação, lembrando sempre a estrutura. Will, not ou won't e o verbo dentro da frase na forma infinitiva. Letra D. My brother won't speak to me because he's very angry. Isso aqui é comum, quem tem mais de um irmão, às vezes o irmão não deixa de falar com a gente por um tempo porque está bravo conosco. Então, my brother won't speak to me because he's very angry. Ele está bravo comigo, então não está falando comigo. E na letra E, she won't study tomorrow morning. Ela não estudará amanhã de manhã. Por quê? Talvez porque seja um final de semana, seja um recesso, seja um feriado, ou simplesmente a pessoa resolveu dar um descanso a si própria, ok? What time is it? It's a quiz time. Dentro do nosso quiz, check the correct alternative. Ian, let's go to the beach tomorrow. I think it's sunny. Na nossa frase, vamos para a praia amanhã porque eu acho que ensolarado. Nós temos letra A, will be, letra B, won't be, letra C, won't. Então nós temos lá, estará ensolarado, não estará ensolarado ou não. E na segunda questão, my sister busy at 3 o'clock, so you can call back at that time. Na frase, minha irmã ocupada até às 3, então você pode ligar de volta neste horário. Qual é das três alternativas? Letra A, will, letra B, won't be, ou letra C, will be. Qual dessas três expressões vai enquadrar perfeitamente para completar a nossa frase, gramaticalmente, e que faça um sentido correto? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Observando o nosso quiz, pessoal, na primeira frase, let's go to the beach tomorrow, I think it.
will be sunny. Vamos para a praia amanhã, eu acho que estará ensolarado, eu acredito que estará ensolarado. Lembrando que essa expressão ela tem a ideia de previsão. Como não aconteceu, nós podemos usar o will para que dê um encaminhamento dentro dessa frase, num sentido de uma previsão. Lembrando que toda vez que a gente fala de previsão, nós temos 50% de situação acontecer ou não. Pode acontecer, por exemplo, que no início da manhã comece a chover e os planos que foram feitos não possam ser elaborados. Na segunda questão, my sister won't be busy at 3 o'clock, so you can call back at that time. Minha irmã não estará ocupada às 3 da tarde. Então, você pode entrar em contato com ela nesse tempo. Vejam que aqui nós estamos falando de uma ideia espontânea. Por quê? Porque no momento da fala a gente acredita que a pessoa não estará ocupada naquele momento. Então, se eu tenho a intenção de conversar com ela, seria o momento oportuno para que a gente possa fazer esse contato. Food for thought. Temos aqui um pensamento para vocês, para nós pensarmos sempre quando a coisa estiver um pouco mais difícil. The best way to predict your future is to create it. Abraham Lincoln. Lembrando que Abraham Lincoln foi um dos presidentes dos Estados Unidos de maior importância, dentro da história. Ele foi quem combateu ou trabalhou na Guerra Civil, combatendo o racismo, combatendo a questão da escravidão entre Norte e Sul. E ele diz que o melhor caminho, o melhor jeito de prevermos o nosso futuro é criá-lo. E aí pergunto a vocês, questiono vocês, como que estamos criando o nosso futuro? Principalmente dentro dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, como que nós estamos criando? De que forma nós estamos prevendo o futuro? Será melhor? Não será melhor? Vamos ser otimistas sempre e acreditar que, nesse momento, o necessário é que a gente sempre tenha um pensamento positivo, porque se nós não tivermos, infelizmente, parece que a coisa vai sempre atraindo. Como o Abraham Lincoln disse, vamos criar um futuro melhor, um futuro nós como pessoas, nós como seres humanos, como alunos, vamos sempre trabalhar para ser o nosso melhor, porque a partir daí, com toda certeza, o nosso futuro também será melhor, ok? Na aula de hoje, nós analisamos por meio das imagens, por meio das letras de música e outros textos, o tempo futuro e trabalhamos sempre com o nosso vocabulário, sempre com a nossa ideia do léxico. Lembrando, pessoal, sempre que, se possível, fiquem em casa, façam as suas atividades, planejem muito bem o seu futuro e nós ficamos por aqui. Thanks a lot. See you there.